Obrigada, eu agradeço o professor, agradeço o Grupo Educacional Oswaldo Cruz, agradeço a FATEC, e com muito carinho me convidou para compartilhar um pouco do meu conhecimento. E eu queria saber se eu posso já começar, professor, apresentação, o senhor Esteja à gostaria de vontade. fazer alguma consideração? Esteja à vontade, doutora Vanessa, pode começar a hora que você quiser. Vou compartilhar aqui o PowerPoint. E se o professor estiver me vendo direitinho, já me dá um ok. Vou colocar aqui na tela cheia. Perfeito. Pode Perfeito? continuar, professora. Então, o nosso tema, né, que a princípio é um tema, ele é complexo, mas eu vou ensinar a etapa simples dele, tá? E seria, o que que é? A comunicação não violenta, conhecida como CNV, ou comunicação empática, tá? Esse tema, comunicação, ele é muito abrangente, né? Mas, basicamente, nós nos comunicamos falando, agindo, não agindo e em silêncio. Até não coloquei aqui, mas nós nos comunicamos com a nossa forma de gesticular, forma de nos vestir, formas de nos comportar, de olhar, né? De nos expressar, fazer expressões faciais, expressões com o corpo, etc. Isso é só o básico, tá? E lembrando que mesmo em silêncio a gente sempre comunica alguma coisa, tá? Esse método de comunicação não violenta, ele foi desenvolvido por Marshall Rosenberg no início dos anos 60, né? Como vocês podem ver aqui no que está escrito na apresentação, o Marshall ele iniciou esse projeto no auge do movimento a favor dos direitos civis, né? E contra a segregação racial. Então, ele é o pioneiro sempre mencionado nas escolas de mediação, né? Que a comunicação não violenta, ela é abordada durante, né, o curso e durante a mediação, né? Ela é um método que a gente pode usar e dentro da mediação, né? E ele foi, voltando a falar um pouco mais dele, ele foi um orientador educacional em instituições de ensino, né? Eles queriam eliminar essa segregação. Então, através da observação, ele desenvolveu alguns passos para esse tipo de comunicação, passos simples que a gente pode aplicar na nossa vida, na escola, com os alunos, né, com os estudantes, né, mas propriamente dito estudantes, né, e com nós mesmos, na nossa família, no relacionamento de colaborador com colaborador, no nosso trato com os amigos, é bem amplo, né? No caso aqui, nós estamos falando no caso, com os estudantes, né? Mais especificamente com os estudantes, porque o professor, ele pode ser também um mestre, não só um professor, então isso ajuda no desenvolvimento de nós como seres humanos e especificamente, nesse caso, do mestre, né? Aqui é o seguinte, ele dividiu, né, em 4 componentes da comunicação não violenta, que é a observação, né, que é observar realmente o que está acontecendo, né, porque normalmente nós ficamos distraídos e não prestamos atenção no que realmente está acontecendo. Nós vemos 2 pessoas conversando e focamos em uma pessoa. Às vezes nós temos que observar primeiro, naqueles instantes, né, em segundos, né, no caso de, por exemplo, 2 alunos conversando, ou às vezes até 2 alunos discutindo, no bom sentido, às vezes está uma discussão mais acalorada, então o professor ele observa, né? E ele pode ajudar nessa comunicação, tanto quando ele está conversando com o aluno, como quando ele vê uma situação em que ele pode
vamos dizer, ajudar nessa comunicação entre os dois. Isso também é muito importante, né? Então, essa observação, ela é necessária, né? Porque o que acontece? A gente, nessa observação, a gente questiona a mensagem que está sendo recebida. E aí nós verificamos se tem algo que nós possamos falar de forma positiva, sempre de forma positiva, né? E para isso são aqueles segundos, né? Porque muitas vezes nós chegamos num local, por exemplo, a gente chega, um professor chega na aula, ele tem uma matéria a ser dada e ele o que que acontece? Às vezes ele acha, não vai dar tempo. Não dá tempo. São minutos, às vezes 2 minutos você consegue resolver uma situação. Porque muitas vezes o aluno chega, o estudante, desculpa, eu peço desculpas porque o termo usado agora é estudante. O estudante, ele chega na aula, às vezes preocupado, chega cansado do trabalho. E o que acontece? Às vezes ele, não, ele fica na aula querendo comunicar alguma coisa, mas ele fica quieto. Então, ao invés de prestar atenção na aula, o que que ele faz? Ele, muitas vezes, ele não entende o que está sendo passado pelo professor, porque a cabeça dele está em em um problema, alguma coisa. E, às vezes, ele não se comunica. E aí vai o olhar do professor identificar esse aluno, né, identificar isso com carinho, identificar explicar, olha, eu não tô sendo muito claro, ou alguma coisa assim, né? De repente você tem essa coisa do aluno não querer compartilhar também. Então, eu não entendi, professor. Tá, vamos explicar de novo, né? Depois, no intervalo, às vezes o aluno chega para o professor, eu já vi isso acontecer, e fala, professor, já me desculpa, mas é que eu estava com a cabeça isso, aquilo. Aí vai do professor entender e conversar, né? Que às vezes o professor acha que ele está criticando, não é uma crítica, às vezes o problema é essa comunicação, porque tudo é comunicação, né? Então, vai da gente questionar a mensagem de forma positiva, porque para o Rosenberg, o que que é? O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, né? Apenas compreendendo. Eu compreendo, usarmos a palavra eu compreendo, eu entendo o que você está me falando, isso valida e cria um sentimento de aconchego, de nossa, ai que bom, o professor me entende, então ele fica mais tranquilo para a aula e ele consegue né, afastar um pouco essa preocupação que ele tem, às vezes na empresa, como eu falei, uma preocupação, e prestar atenção na aula, né? Então, segunda, segunda observação que o Rosenberg fala, e é preciso entender qual é o sentimento que desperta. Eu estou pedindo licença aqui para ler para vocês, que é bem resumido, né? O sentimento que desperta depois que nós observarmos, né? O que se sente, né? Nós podemos fazer isso com nós mesmos e tentar entender o que, que o outro está sentindo, até questionar o que ele está sentindo, né? Então, às vezes desperta o quê? Né? O professor, uma dúvida, né? Será que eu expliquei direito? Será que é? E com um aluno, no caso, eu tô com esse problema, eu não sei, eu não entendi, estou com medo. São questionamentos internos que, de repente, o aluno faz e que ele não fala. Mas através dessa comunicação, desse tipo de método, você consegue extrair um pouco à medida que a pessoa se abre. Porque tem muitas pessoas que são tímidas, elas não se abrem, elas não vivem nesse ambiente, né? Já eles vivem num ambiente, às vezes, que eles não podem expressar, que eles têm, às vezes, na empresa, eles não querem expressar os medos deles, os receios que eles têm. Então, até o professor, até à noite mesmo, os alunos que estudam à noite, eles chegam, eles estão o dia inteiro, desde manhã. Então, eles chegam à noite, eles relaxam. Então, eles querem que os professores também sejam um amigo,
né? Mas um amigo que possa aconselhar, de repente, né? Não só, né, a parte da matéria, mas como um exemplo, né, de como lida, né? E outra coisa, nós passamos o nosso conhecimento, não é só através desses, eu vou voltar aqui, agindo, falando em silêncio, nós passamos um tipo de, de conhecimento que eu chamo de conhecimento invisível, e ele é passado entre as palavras, entre as falas, mas isso é mais aprofundado, é um conhecimento mais aprofundado, tá? Mas fica aí para quem quiser se aprofundar nisso, né? Eu estava no 2, voltando no 3. Aí o Rosenberg menciona as necessidades, a partir da compreensão de qual sentimento foi despertado. Então, compreendeu qual o sentimento foi despertado, quais as necessidades estão ligadas a esse sentimento, né? Então, ele ressalta que quando alguém expressa as suas necessidades, existe uma possibilidade maior dessa necessidade ser atendida, porque aí ele está expressando o que ele quer verdadeiramente, porque tem, além da comunicação, tem a comunicação que é mal expressada. Então, vem do professor com um jeitinho, naqueles segundos mesmo, né? Porque isso acontece muito rápido, o nosso cérebro ele é muito rápido, muito dinâmico, parece que não, mas muitas informações chegam e entram e vão, né, no nosso cérebro, né? Que são chamadas as sinapses, né? Que nós fazemos. Então, nesses minutos antes da aula, às vezes no intervalo, às vezes até durante a aula, é importante que isso aconteça. E trazendo a consciência, quer dizer, tá no inconsciente, às vezes nem ele mesmo tá entendendo o que está acontecendo dentro dele. E porque todo mundo nós estamos em desenvolvimento e eles também, né? Então, a partir do momento que o professor facilita ele mesmo começa a se entender. Então, isso, os dois lados ganham, né? E nós podemos melhorar a maneira que nós somos. Nós não somos perfeitos, né? Nós procuramos ser não perfeitos, mas procuramos ter boas intenções, e isso é muito importante. Bom, no pedido, Rosenberg fala, isso é o quarto e último, ele fala por meio de uma solicitação específica ligada às ações concretas. É possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Então, o que que é isso? Ele fala, você tem que usar uma linguagem positiva, como sempre, e uma forma de afirmação para fazer um pedido, né? Mais objetivo, né? Evitando falas abstratas, falas vagas que dão um duplo sentido, né? Então, e tentar entender o que realmente ele quer, porque às vezes ele não, como eu disse no item anterior, não consegue se expressar. E quando o professor está conversando, ele está de fora, às vezes ele está vendo já o que o estudante precisa, mas o estudante não enxerga. Aí, quando você identifica isso, né, o que que acontece? O estudante fala, e é isso mesmo, professor, que eu estava querendo dizer. Às vezes ele usa esse tipo de frase, ele mesmo valida. Então, essa é a abordagem do Rosenberg.